Olá, bom dia. Você acompanha a partir de agora, ao vivo pela TV e Rádio Justiça, a solenidade de abertura da exposição Liberdade e Imprensa, o papel do jornalismo na democracia brasileira. Para celebrar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, em 3 de maio, a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, realiza essa exposição no Museu do Supremo Tribunal Federal. A mostra vai destacar uma série de peças publicitárias sobre a importância do jornalismo na preservação e no fortalecimento dos princípios democráticos. São, ao todo, 20 painéis, que reproduzem anúncios publicados pelos jornais associados da ANJ nos últimos anos, na defesa da atividade jornalística e dos jornalistas. Vamos agora, ao vivo, ao Museu do Supremo Tribunal Federal acompanhar a solenidade. Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início agora à solenidade de abertura da exposição Liberdade e Imprensa, o papel do jornalismo na democracia brasileira. Aberta a solenidade. Mariana Xavier, mestre de cerimônias. Fundamentais da nossa Constituição e amplamente reconhecidos por esta Suprema Corte. Com o objetivo de promover esse comprometimento com o ideal da liberdade como elemento essencial da democracia, a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, produziu a exposição em celebração ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemorado em 3 de maio. A exposição é integrada pela reprodução de anúncios da ANJ na pauta a exposição Liberdade e Imprensa, e do o papel do jornalismo na democracia brasileira. Nos últimos anos em jornais de todo o país. Compõem o dispositivo de honra o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, Sua Senhoria, o senhor presidente da Associação Nacional de Jornais, doutor Marcelo Reck, Sua Excelência, senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, Sua Senhoria e senhora diretora e representante da Unesco no Brasil, autoridades estão de pé. Marlova Jovchelovich Noleto. Sua Senhoria, o senhor advogado Márcio Gesteira Palma, representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Sua Senhoria, o senhor presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, Flávio Lara Rezende. Neste instante, passo a palavra ao presidente da Associação de Jornais, doutor Marcelo Reck. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Na pauta exposição Liberdade e Imprensa, o papel do jornalismo na democracia brasileira. Ministro Luiz Fux, demais membros desta e de outras cortes já nominados, caros colegas e amigos da Associação Nacional de Jornais e de entidades co-irmãs. A exposição que abrimos hoje aqui, por uma deferência do STF, que nos honra muito, representa bem mais uma imagem, homem que uma de pé coleção de cartazes e de criativas peças publicitárias. Nós podemos testemunhar aqui parte da história, da relevância e, sobretudo, do vínculo umbilical entre democracia e liberdade de imprensa. A importância desta corte para a liberdade de imprensa é imensurável, mas ela pode ser exemplificada por uma constatação. Dos 13 agraciados pelo prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa, nada menos do que 3 ministros do STF, Carlos Aires Marcelo Brito, Reck, em presidente 2008, da ANJ, Carmen Lúcia, em 2015, e Celso de Mello, em 2019, foram os homenageados. Esta exposição, portanto, está no endereço certo, abrigada em uma instituição, assim como a própria imprensa profissional e independente, que é uma das grandes fiadoras da democracia no Brasil. Todos poderão ver que alguns dos anúncios da ANJ selecionados para esta exposição foram assinados também por instituições que comungam conosco a defesa do jornalismo e da liberdade. A Unesco, obrigado Marlova, aqui presente, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, obrigado Flávio, e a Associação Nacional de Editoras de Revista, a ANER, obrigado Regina e Rafael. É uma honra e uma alegria para a ANJ ter esta companhia. Liberdade de imprensa, ministro Fux, não é da imprensa, como já foi muito
bem observado. Ela é da sociedade. E é a essa sociedade que a imprensa presta contas. Por ela é mantida e para ela exerce seu essencial e constante papel de vigilante para as distorções, desvios, injustiças, falhas e desacertos, propositais ou não, de governos, poderes, empresas, partidos, organizações, instituições, desde uma denúncia de inépcia em uma pequena prefeitura do interior até as mais altas autoridades do país. A liberdade de imprensa, portanto, é vital para a função de sentinela exercida pelos jornalistas, para aqueles que alertam a sociedade para algo de estranho à sua volta. Mas a liberdade de imprensa é um bem social com uma importância ainda muito superior. A imprensa precisa ser livre para que nações não cometam um suicídio democrático e até para que regimes de força não conduzam seus povos para aventuras, guerras, carnificinas e sofrimento em larga escala. Veja-se o exemplo, na verdade, o alerta para o que se passa agora no leste europeu. Em 2017, na condição de presidente do Fórum Mundial de Editores, entreguei ao jornal russo Novaya Gazeta e seu diretor, Dmitry Muratov, o prêmio Golden Pen of Freedom por sua atuação na defesa do jornalismo livre na Rússia. Àquela altura, 7 jornalistas do Novaya Gazeta já haviam sido assassinados, em razão de seu trabalho crítico e investigativo. No ano passado, Dmitry Muratov foi um dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz, junto com a filipina Maria Ressa, em um reconhecimento ao jornalismo pela sua função essencial em promover sociedades pacíficas e democráticas. Com a palavra, Marcelo Reck, presidente da ANJ. Pressionado por uma nova lei que impõe até 15 anos de prisão a quem questionar a ação russa na Ucrânia, Dmitry se viu compelido a fechar seu jornal e site na internet, um dos últimos respiros de oxigênio informativo em uma sociedade hoje à mercê da manipulação indiscriminada de desinformações e de teorias da conspiração. Sim, a Rússia e o povo russo, uma nação com uma história de sacrifícios, é hoje a experiência viva do que emerge dos subterrâneos quando morre a liberdade de imprensa. Houvesse imprensa livre na Rússia, não haveria agora milhões de refugiados e dezenas de milhares de pais e mães chorando a morte de seus filhos. Não haveria massacres, destruição de prédios civis e hospitais e nenhuma impensável ameaça de Terceira Guerra Mundial. Mas a imprensa russa não morreu de uma hora para outra. Ela foi sendo sufocada gradualmente por um governo autocrático em um rito similar ao de outros países. Como se vê, a liberdade de imprensa também morre aos poucos, pela dependência de um Estado central e de mão pesada, pelas intimidações, agressões, assassinatos, pela conivência e silêncio de instituições que também não gostam de se ver por vezes criticadas e por leis aprovadas por parlamentos subservientes e endossadas por juízes encurralados. Este caldeirão no qual ferve a sopa autocrática ganhou um novo ingrediente: a morte da imprensa livre, profissional e independente por asfixia econômica. Nos últimos anos, milhares de veículos jornalísticos fecharam no mundo porque não resistiram à força avassaladora de um duopólio digital que drena, por meio de seus algoritmos, a grande maioria das verbas publicitárias, vitais para manter a imprensa imune a pressões isoladas, tanto políticas quanto econômicas. A origem deste fenômeno está na concentração de publicidade digital em algumas poucas empresas que passam ao largo da regulamentação e das obrigações éticas e legais dos demais meios de comunicação nos países em que atuam. Como consequência, no Brasil e no mundo vão se formando os chamados desertos de notícias, vastas regiões onde já não há mais jornalismo profissional e onde as populações locais se tornam, por vezes, reféns de informações adulteradas ou do mais reles gangsterismo digital. Em países de democracias maduras, como a Austrália e a França, já se aprovaram legislações que restabelecem um equilíbrio de forças entre as grandes plataformas e os veículos locais. O Canadá é o próximo. As redes sociais e as chamadas Big Techs são bem-vindas inovações ao ecossistema de comunicação. Mas é preciso se levar em conta que, em seu processo produtivo,
elas também fomentam, como um efeito secundário imprevisto, uma poluição social traduzida por discursos de ódio, inverdades, radicalizações e teorias da conspiração. Mais do que tentativas de controle impostas de fora e questionáveis do ponto de vista da liberdade de expressão, quem melhor executa o trabalho de despoluição social é o jornalismo profissional. É a imprensa livre que verifica versões, confronta dados, restabelece a verdade e assegura a pluralidade. Na imagem, as peças do Museu do Supremo Tribunal Federal. Mesmo alvo eventuais de críticas da própria imprensa, estão se dando conta de que é preciso Quem fala é o Dr. Marcelo Reck, presidente da ANJ. Pela limpeza da poluição, em nome da sanidade do ambiente social, hoje e para as futuras gerações. A imprensa está longe de ser perfeita. Também cometemos equívocos, seja de informação ou de julgamento, por vezes, no calor dos acontecimentos. Mas, definitivamente, não estamos no negócio do erro. O jornalismo profissional, sério e responsável, está no negócio do acerto. E, quando se equivoca, tem o dever moral e ético de se corrigir. Por isso, a vitalidade da imprensa está diretamente ligada à capacidade de se combater as fake news, as desinformações que tantos males infligem às democracias. Em países de imprensa amordaçada, reinam regimes autocráticos com seus delírios de poder. Em países sem mais imprensa independente ou com veículos de tal forma fragilizados economicamente, reinam um ativismo digital e suas manipulações de emoções com ameaças constantes às instituições e à própria democracia. Uma imprensa livre, portanto, é também uma imprensa forte, robusta economicamente, com capacidade de investigar, de enviar imagens do repórteres Museu do Supremo Tribunal Federal, de estar presente cotidianamente nos centros de decisão, de não temer eventuais represálias econômicas de setores contrariados, de poder inovar e alcançar o maior público possível na sua missão de retratar a realidade, refletir a pluralidade e a diversidade das sociedades livres. Liberdade de imprensa, nunca é demais se lembrar, se compõe de dois substantivos indissociáveis. Sem liberdade, não há imprensa que possa se declarar independente. Mas sem imprensa, também não há liberdade ampla das sociedades democráticas. Então, caro ministro Fux, muito obrigado mais uma vez por esta casa abrigar esta exposição que, como vimos, simboliza o próprio conceito de democracia pela qual nós todos precisamos nos manter sempre atentos e vigilantes. Muito obrigado. Tem a palavra o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Gostaria de saudar Sua Senhoria, o senhor presidente da Associação Nacional de Jornais, Dr. Marcelo Reck, na pessoa de quem eu cumprimento todos os profissionais. Com a palavra, o excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do STF saudar e também do Sua CNJ. Excelência, o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, saudar Sua Excelência, a senhora diretora, representante da Unesco do Brasil, Marlova Joselovich Noleto. Temos aí uma aproximação da Romênia com meus ancestrais. Representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Sua Senhoria... Ministro-presidente fala do Museu do STF. Ao fundo, Palma, parte de peças de obra de Sua arte. Senhoria, o senhor presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberta. Na pauta, a exposição Liberdade de Imprensa, o papel do jornalismo na democracia brasileira. Que estão aqui presentes, autoridades parlamentares, advogados, senhoras, senhores, os colaboradores, enfim, a todos que nos dão essa honra da presença nesse Dia Nacional de comemoração do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. E esse lugar é propício a esse momento, porque aqui é a casa da liberdade e a casa da democracia. O filósofo e jurista Amartya Sen, da Universidade de Harvard, disse que, na sua obra In Development as Freedom, que livre é o homem que não sofre opressão sobre a sua consciência e até sobre o seu subconsciente, e é livre para a escolha de seus valores morais
é livre para a escolha da sua agenda pessoal. E isso está intimamente ligado com a autodeterminação. E autodeterminação é sinônimo de dignidade. A pessoa fazer as suas escolhas, ser livre, ter essa autodeterminação. E basta que nos lembremos dos campos de concentração no Holocausto para que nós entendamos o que é autodeterminação. Aquelas pessoas que não sentiam frio, não sentiam calor, não sentiam tristeza nem alegria, aquelas pessoas não tinham autodeterminação. E é a liberdade de imprensa que permite a autodeterminação da sociedade brasileira para fazer as suas escolhas políticas e as suas escolhas sociais. O Brasil é um Estado democrático de direito. E, como Estado democrático de direito, garante, como cláusulas pétreas, direitos fundamentais e liberdades fundamentais, dentre as quais se introjeta a liberdade de imprensa. Que a liberdade de imprensa é um consectário da liberdade de expressão e da liberdade de informação. E não é por outra razão que a Constituição brasileira, no artigo 220, estabelece que a imprensa não pode sofrer nenhuma forma de censura, quer seja ideológica, política ou artística. E o espectro da liberdade de imprensa é muito amplo. Ela influencia diversos segmentos da sociedade, tem inúmeras repercussões políticas. A primeira delas foi aqui já ressaltada no combate às fake news, porque a imprensa, no seu trabalho de combate às fake news, ela busca a verdade. E algo muito interessante é que, em recente congresso sobre fake news, a jornalista ucraniana Olga Yurkova, ela procurou explicar a sedução das fake news. E ela disse: a verdade é muito entediante, mas, evidentemente, devemos ter cuidado com as fake news, porque ela desinforma, impede, dentre outros aspectos, que o cidadão possa ser bem informado, criar a sua agenda e, acima de tudo, nesse momento em que nós estamos vivendo, proferir aquele seu voto consciente, bem informado, no momento das eleições. Com a palavra, o excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do STF e do CNJ. Mencionou o Dr. Marcelo Resch, tem o lado da rudeza, da criminalidade, da violência. Na pauta exposição Liberdade de Imprensa, o papel do jornalismo na democracia brasileira. Bastemos nós nos lembrarmos da morte de Tim Lopes. A solenidade acontece no Museu do Supremo Tribunal Federal. A homenagem aos seus familiares pelo seu trabalho de jornalismo investigativo na busca do descobrimento das organizações criminosas que frequentavam as comunidades carentes. E também o jornalismo investigativo tem o seu lado muito exitoso quando nós rememoramos Bob Woodward e Carl Bernstein, que levaram à renúncia do presidente Richard Nixon no caso Watergate. De sorte que, como isto é uma cerimônia de comemoração da liberdade de imprensa, do Dia Internacional da Imprensa, um momento é da fala da imprensa, um momento é dos senhores. E eu, então, gostaria de concluir dizendo que, num país onde a imprensa não é livre, num país onde a imprensa é intimidada, num país onde a imprensa é amordaçada, no país onde a imprensa é regulada, sendo a imprensa um dos pilares da democracia, nesse país, com tantas restrições à liberdade de imprensa, a democracia é uma mentira.
e a Constituição Federal é uma mera folha de papel. Muito obrigado. Bom dia a todos. Convidamos todos os presentes a visitarem a exposição. E com a devida autorização, eu declaro encerrada esta solenidade. Tenham todos um bom dia. Você acompanhou ao De volta aos vivo, estúdios, aqui pela Rafaela TV Viva, Justiça e pela Rádio apresentadora. Justiça, a solenidade de abertura da exposição Liberdade e Imprensa, o papel do jornalismo na democracia brasileira. Para celebrar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, em 3 de maio, a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, promove a partir de hoje a exposição no Museu do Supremo Tribunal Federal. Os principais momentos dessa solenidade você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, primeira edição. Agora, continue conosco, acompanhe agora a continuação da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. Até já.